Parte 2, Capítulo 21, A Viagem para a Cornualha, 1900. Enquanto percorriam a Battersea Church Road, Elisa examinou a porta da carruagem. Talvez, se girasse uma das maçanetas e empurrasse, um dos encaixes se abriria e ela poderia saltar para a liberdade. A qualidade desta liberdade era duvidosa. Se sobrevivesse à queda, teria que achar um meio de evitar o asilo. Mas isso, sem dúvida, era melhor do que ser levada pelo homem que aterrorizara sua mãe. Com o coração batendo como um pardal engaiolado, ela estendeu a mão para o pino e... Eu não faria isso se fosse você. Elisa ergueu o olhar assustada. O homem a observava com os olhos aumentados pelas lentes do pince-nez. Você cairia debaixo da carruagem e as rodas a cortariam ao meio. Ele sorriu de leve, revelando um dente de ouro. E como eu poderia explicar isso ao seu tio? 13 anos de busca para entregar você em pedaços? Então ele fez um ruído, sons abafados que Elisa achou que eram de riso apenas pelos cantos de sua boca. Tão depressa quanto tinha começado, o ruído parou e a boca do homem voltou ao normal. Passou os dedos pelo bigode grosso, que parecia a cauda de 2 pequenos esquilos, sobre seus lábios. Meu nome é Mansell. Ele se recostou no assento e fechou os olhos. Juntou as mãos pálidas sobre o cabo de uma bengala de madeira escura. Trabalho para seu tio e tenho sono muito leve. As rodas da carruagem executavam uma dança metálica sobre as pedras das ruas. Os prédios de tijolos passavam voando. Uma paisagem cinzenta até onde era possível avistar. E Elisa ali sentada, imóvel, com medo de acordar o homem mau. Ela tentou respirar no mesmo ritmo do galope dos cavalos. Esforçou-se para acalmar seus pensamentos. Concentrou-se no couro frio do assento sob ela. Foi tudo o que pôde fazer para impedir que suas pernas tremessem. Ela se sentiu perdida, como um personagem tirado das páginas de uma história em que o ritmo e o contexto eram conhecidos, e então aleatoriamente lançado em outra. Quando chegaram aos arredores de Londres e saíram, finalmente, da floresta de prédios, Elisa conseguiu enxergar o céu ameaçador. Os cavalos se esforçavam para andar mais depressa do que as nuvens cinzentas, mas que chance tinham contra a ira de Deus? As primeiras gotas de chuva caíram sobre o teto da carruagem, e o mundo do lado de fora ficou logo coberto por um manto branco. A chuva batia nas janelas e entrava pelas pequenas aberturas no alto das portas da carruagem. Eles viajaram assim durante horas, e Elisa buscou refúgio em seus pensamentos, até que subitamente fizeram uma curva e uma gota gelada caiu em sua cabeça. Piscou os cílios molhados e olhou para a mancha de água na sua blusa. Sentiu uma vontade enorme de chorar. Era estranho que um dia tão tumultuado algumas gotas de chuva fizessem uma pessoa chorar. Mas não ia chorar, não ali, com o homem mau sentado bem na sua frente. Engoliu o nó que sentia na garganta. Sem parecer ter aberto os olhos, o Sr. Mansell tirou do bolso um lenço e estendeu para Elisa. Fez sinal para ela aceitá-lo. Ela enxugou o rosto. Tanto trabalho, disse ele em uma voz tão baixa que seus lábios mal se mexeram. Tanto trabalho. A princípio, Elisa pensou que ele estivesse se referindo a ela. Pareceu uma injustiça, porque ela não falara nada, mas não teve coragem para dizer isso. Tantos anos procurando, continuou ele, tão pouca recompensa. Ele abriu os olhos frios e calculistas. O corpo dela ficou tenso.
Até que ponto chega um homem arrasado? Elise imaginou quem seria o homem arrasado. Esperava que o Sr. Mansell explicasse melhor. Só que ele não tornou a falar, apenas olhou para o lenço e o segurou na ponta dos dedos antes de jogá-lo no assento ao seu lado. A carruagem sacolejou de repente e Elisa se agarrou ao assento para se firmar. Os cavalos tinham mudado de marcha e a carruagem estava parando. Finalmente parou. Tinham chegado? Elisa olhou pela janela, mas não viu casa alguma. Via apenas um vasto campo encharcado e ao lado dele uma pequena construção de pedra com uma placa na porta. Hospedaria McClary's, Guilford. Tem outra coisa para fazer, disse o Sr. Mansell, desembarcando. Newton irá levá-la até lá. A chuva quase abafou a ordem que ele deu em seguida, mas quando a porta se fechou, Elisa o ouviu gritar: leve a menina para Blackhurst. Uma curva fechada e Elisa foi jogada contra a porta dura e fria. Despertada subitamente, levou alguns instantes para lembrar onde estava. Por que estava sozinha em uma carruagem escura, sendo levada para um lugar desconhecido? Aos poucos foi se lembrando de tudo: a intimação do tio misterioso, a fuga das garras das benfeitoras da Sra. Swindle, o Sr. Mansell. Limpou o vidro embaçado na janela e olhou para fora. Desde que entrara na carruagem, eles tinham viajado dia e noite, parando apenas ocasionalmente para trocar os cavalos. E agora já estava quase escuro de novo. Evidentemente passara algum tempo dormindo, não sabia dizer quanto. Já não chovia, e as primeiras estrelas estavam visíveis acima das nuvens baixas. As luzes da carruagem não eram páreo para a escuridão do campo, e tremiam enquanto o cocheiro navegava pela estrada esburacada. À luz fraca, Elisa avistou a silhueta de árvores grandes, seus galhos pretos desenhados no horizonte e grandes portões de ferro. Eles entraram em um túnel de enormes arbustos e as rodas foram atravessando as poças, respingando lama na janela. Estava tudo escuro dentro do túnel. Os galhos eram tão densos que não deixavam passar nenhuma luminosidade. Elisa prendeu a respiração na expectativa de avistar pela primeira vez o que a aguardava do outro lado, Blackhurst. Ela podia ouvir o coração batendo, não mais como um pardal, mas um corvo de asas grandes e fortes, se debatendo em seu peito. De repente, eles saíram do túnel. Uma construção de pedra, a maior que Elisa já vira, maior até mesmo que os hotéis de Londres por onde circulavam os figurões. Estava envolta em uma neblina escura, com árvores altas e galhos entrelaçados atrás dela. Uma luz amarela piscava em uma das janelas mais baixas. Seria esta a casa? Ao notar um movimento, seu olhar foi atraído para uma janela perto do topo. Um rosto distante, iluminado pela luz de uma vela, estava vigiando. Elisa se aproximou da janela para ver melhor, mas o rosto tinha desaparecido. Então a carruagem passou pela casa com suas rodas de metal batendo ruidosamente no chão. Eles atravessaram um arco de pedra e a carruagem parou. Elisa ficou sentada, alerta, esperando, vigiando, imaginando se devia saltar, entrar na casa. De repente a porta se abriu e o Sr. Newton, encharcado apesar da capa de chuva, estendeu a mão. Venha, senhorita, já estamos atrasados, não há tempo para hesitações. Elisa aceitou a mão estendida e saltou da carruagem. Eles escaparam da chuva enquanto ela estava dormindo, mas o céu prometia que a tempestade ia alcançá-los. Nuvens cinzentas e mal intencionadas baixavam na direção da terra e o ar estava pesado, com uma neblina diferente da de Londres. Era mais fria, menos engordurada. Cheirava a sal, folhas e água.
Também havia um barulho que não conseguiu identificar, como um trem que passava sem parar. Você está atrasado. A patroa esperava a menina às 2h30. Havia um homem parado na porta, vestido como um figurão. Também falava como se fosse um figurão, mas Elisa sabia que não era. Sua rigidez o delatou, a veemência de sua superioridade. Nenhuma pessoa bem-nascida precisava se esforçar tanto. Não pude fazer nada, Sr. Thomas, disse Newton. Pegamos mau tempo durante toda a viagem. Tivemos sorte de chegar, com o rio Tamar subindo desse jeito. O Sr. Thomas não se comoveu. Fechou o relógio com um gesto brusco. A patroa está muito aborrecida. Sem dúvida vai querer falar com o senhor amanhã. A voz do cocheiro soou amarga. Sim, Sr. Thomas, sem dúvida. O Sr. Thomas se virou para examinar Elisa, demonstrando sua irritação. O que é isto? A menina, senhor, a que me mandaram buscar. Isso não é uma menina? Sim, senhor, é ela. O cabelo, as roupas. Eu só faço o que me mandam, Sr. Thomas. Se o senhor tiver alguma reclamação, sugiro que fale com o Sr. Mansell. Ele estava comigo quando eu a peguei. Esta notícia pareceu tranquilizar um pouco o Sr. Thomas. Ele suspirou por entre os lábios cerrados. Bem, se o Sr. Mansell ficou satisfeito... O cocheiro assentiu. Se o senhor não precisa de mais nada, vou levar os cavalos para o estábulo. Elisa pensou em sair correndo atrás do Sr. Newton e dos seus cavalos, buscando refúgio nos estábulos, escondendo-se em uma carruagem e encontrando uma maneira de voltar para Londres, mas, quando viu, ele já tinha desaparecido na neblina. Venha, disse o Sr. Thomas. Elisa obedeceu. Lá dentro estava frio e úmido, embora mais quente e mais seco do que o lado de fora. Elisa seguiu o Sr. Thomas por um corredor curto, tentando evitar que seus passos soassem nas pedras cinzentas. O ar era dominado pelo cheiro de carne assada, e Elisa sentiu o estômago roncar. Quando fora a última vez que tinha comido alguma coisa? Uma tigela da sopa da senhora Swindle 2 dias antes, um pedaço de pão com queijo, que o cocheiro lhe dera muitas horas antes. Seus lábios estavam ressecados de fome. O cheiro ficou mais forte quando atravessaram uma cozinha enorme. Um monte de empregadas e uma cozinheira gorda pararam de conversar para observar a cena. Assim que Elisa e o Sr. Thomas passaram, elas recomeçaram a cochichar animadamente. Elisa teve vontade de chorar quando passou tão perto da comida. Sua boca se encheu de água como se tivesse engolido um punhado de sal. No final do corredor, uma mulher magra com um rosto sério e severo apareceu. Esta é a sobrinha, Sr. Thomas? Seu olhar direto examinou Elisa de alto a baixo. Sim, Sra. Hopkins. Não houve nenhum engano? Infelizmente não, Sra. Hopkins. Entendo. Ela respirou fundo. Ela tem mesmo um ar londrino. Isso, percebeu Elisa, não era um elogio. Realmente, Sra. Hopkins, disse o Sr. Thomas, tive vontade de mandá-la tomar um banho antes de apresentá-la. A Sra. Hopkins apertou os lábios e suspirou decidida. Embora concorde, Sr. Thomas, acho que não há tempo. Ela já nos informou do seu desprazer pela espera. Ela? Elisa imaginou quem seria ela. Sra. Hopkins ficou meio agitada. Ela alisou rapidamente a saia. A menina deve ser levada à sala de visitas. Ela virá em seguida. Enquanto isso, vou preparar um banho para que possamos remover um pouco dessa imundície de Londres antes do jantar. Então, ia haver um jantar, e logo. Elisa ficou tonta de alívio. Uma risadinha atrás de Elisa e ela se virou a tempo de ver uma empregada de cabelos cacheados entrar na cozinha. Mary, disse a Sra. Hopkins, indo atrás da empregada. Um dia desses você vai acordar e tropeçar nas suas orelhas, se não aprender a parar de bisbilhotar.
No final do corredor havia um lance de escadas que dava em uma porta de madeira. O Sr. Thomas subiu rapidamente e Elisa o seguiu, entrando em uma ampla sala. O piso era de pedras retangulares e havia uma escadaria suntuosa no centro da sala, um lustre pendurado no teto, cujas velas lançavam uma luz suave no ambiente. O Sr. Thomas atravessou o salão de entrada e se dirigiu para uma porta vermelha. Ele inclinou a cabeça e Elisa entendeu que era para entrar. Seus lábios pálidos tremeram quando ele olhou para ela. Pequenas rugas se formaram. A patroa, sua tia, descerá para vê-la daqui a pouco. Cuidado com sua pronúncia e chame-a de minha senhora, a menos que ela diga o contrário. Elisa assentiu. Ela era sua tia. O Sr. Thomas ainda a observava. Ele balançou ligeiramente a cabeça sem tirar os olhos dela. Sim, disse ele, baixo e depressa. Vejo sua mãe em você. Você é uma garotinha suja e mal vestida, mas ela está aí, em algum lugar. Antes que Elisa pudesse apreciar o fato de ser parecida com a mãe, houve um ruído no alto da escadaria. O Sr. Thomas parou, endireitou o corpo e deu um empurrão em Elisa, que entrou sozinha no amplo salão com papel de parede cor de vinho e fogo crepitando na lareira. Lampiões brilhavam sobre as mesas, mas não conseguiam iluminar o enorme salão. A escuridão sussurrava nos cantos, sombras se agitavam nas paredes, de um lado para outro. Houve um ruído e a porta tornou a se abrir. Uma lufada de ar frio fez o fogo crepitar ainda mais na lareira. Agitou as sombras nas paredes. Estremecendo de ansiedade, Elisa se virou. Uma mulher alta e magra estava parada à porta, seu corpo uma ampulheta alongada. Seu vestido longo de seda azul, escura como o céu noturno, caía colado ao seu corpo. Um cachorro enorme, um sabujo, estava ao lado dela, suas pernas longas movendo-se rapidamente quando ele se aproximava, esfregando-se em seu vestido. Ele erguia de vez em quando a cabeça para esfregá-la na mão dela. Senhorita Elisa, anunciou o Sr. Thomas, que tinha entrado rapidamente atrás da mulher e se colocado em posição de sentido. A mulher não respondeu, mas examinou o rosto de Elisa. Ficou em silêncio por alguns instantes, antes de dizer em uma voz severa: Preciso falar com Newton amanhã. Ela chegou mais tarde do que o previsto. Falou tão devagar, com tanta segurança, que Elisa pôde sentir o tom mordaz de suas palavras. Sim, minha senhora, respondeu Thomas com o rosto ardendo. Quer que eu traga o chá, minha senhora? A senhora Hopkins... Agora não, Thomas. Sem se virar, acenou com sua mão pálida e fina. Você devia saber que está muito tarde para servir chá. Sim, minha senhora. Se alguém soubesse que se tomou chá na mansão Blackhurst depois de escurecer, uma risada de rachar cristais. Não, vamos esperar pelo jantar agora. Na sala de jantar, minha senhora. Onde mais? 2 lugares, minha senhora. Vou jantar sozinha. E a senhorita Elisa, madame? A tia respirou fundo. Uma ceia ligeira. O estômago de Elisa roncou, pediu a Deus que sua ceia ligeira contivesse um pouco de carne quente. Perfeitamente, minha senhora, disse o Sr. Thomas, fazendo uma reverência. Ao sair da sala, a porta se fechou lentamente. A tia deu um longo suspiro e olhou para Elisa. Aproxime-se, criança, deixe-me olhar para você. Elisa obedeceu, chegou mais perto da tia e parou, tentando acalmar a respiração. De perto, a tia era linda. Tinha o tipo de beleza que se evidenciava em cada feição, mas que não era favorecida pelo todo. O rosto dela parecia uma pintura, pele branca como a neve, lábios vermelhos como o sangue, olhos azul claros. Olhar dentro dos olhos dela era como fitar um espelho iluminado. Seu cabelo preto era macio e brilhante, penteado para trás e preso no alto da cabeça.
O olhar da tia percorreu o rosto de Elise e suas pálpebras pareceram estremecer. Dedos frios ergueram o queixo da menina para observá-la melhor. Sem saber para onde olhar, Elisa piscou diante daquela expressão impenetrável. O enorme cachorro ficou ao lado da dona, lançando seu hálito quente nos braços de Elisa. Sim, disse a tia, o S se alongando em seus lábios e um nervo repuxando no canto da boca. Foi como se respondesse a uma pergunta que não havia sido formulada. Você é filha dela, reduzida em todos os aspectos, mas ainda filha dela. Ela estremeceu de leve, enquanto uma pancada de chuva batia nas janelas. A tempestade finalmente chegara. Vamos torcer para você não ter a mesma personalidade dela. Com uma intervenção precoce, podemos evitar qualquer tendência semelhante. Elisa imaginou que tendências seriam essas. Minha mãe... Não. A tia ergueu a mão. Não. Ela abriu a mão diante da boca. Sorriu de leve. Sua mãe envergonhou o nome da família. Insultou a todos que vivem nesta casa. Não falamos nela aqui, nunca. Esta é a primeira condição para você viver na mansão Blackhurst. Está entendendo? Elisa mordeu o lábio. Está entendendo? A voz da tia tinha adquirido um súbito tremor. Elisa assentiu com um leve aceno, mais pela surpresa do que por estar concordando. Seu tio é um cavalheiro, ele sabe de suas responsabilidades. Os olhos da tia voltaram-se na direção de um retrato pendurado ao lado da porta. Um homem de meia idade, cabelos avermelhados e uma expressão ladina. Exceto pelos cabelos ruivos, não se parecia nada com a mãe de Elisa. Você deve sempre se lembrar da sorte que teve. Esforce-se bastante para conseguir merecer a generosidade do seu tio. Sim, minha senhora, respondeu Elisa, lembrando-se do que o Sr. Thomas dissera. A tia se virou e puxou uma pequena alavanca na parede. Elisa engoliu em seco, tomou coragem para falar. Perdão, minha senhora, disse ela baixinho. Vou conhecer meu tio? A tia ergueu uma sobrancelha. Pequenas linhas surgiram em sua testa, que em seguida ficou lisa de novo, parecendo feita de alabastro. Meu marido está na Escócia, fotografando a Catedral de Brechin, e só voltará amanhã. Elisa se aproximou. Ela se aproximou. E Elisa percebeu a tensão emanando do seu corpo. Embora tenha oferecido um lugar para você morar, seu tio é um homem ocupado, um homem importante, que não gosta de ser incomodado por crianças. Ela cerrou os lábios com tanta força que ficaram pálidos. Você deve se manter longe. Já foi muita bondade da parte dele trazê-la para cá. Não deseje mais do que isso, está entendendo? Os lábios tremeram. Está entendendo? Elisa assentiu depressa. Então, felizmente, a porta se abriu e o Sr. Thomas tornou a aparecer. A senhora tocou? Os olhos da tia estavam fixos em Elisa. A criança precisa se lavar. Sim, minha senhora, a senhora Hopkins já preparou a água. A tia estremeceu. Mande-a por um pouco de desinfetante, algo forte, suficiente para remover esta sujeira de Londres. E acrescentou baixinho, gostaria que removesse também tudo o mais com que temo ela tenha sido contaminada. Ainda com a pele ardendo de tanto ser esfregada, Elisa seguiu a luz do lampião da senhora Hopkins pela escada de madeira que ia dar em outro corredor. Homens mortos havia muito tempo observavam maliciosamente de pesadas molduras douradas. E Elisa pensou que devia ser horrível posar para um retrato, ficar sentada, imóvel, por tanto tempo, só para ter uma imagem sua imortalizada em uma tela, pendurada em uma parede em um corredor escuro. Ela andou mais devagar, reconheceu o último retrato. Era diferente do que estava no salão.
Neste, ele era mais jovem. O rosto dele era mais cheio e ainda não tinha o ar ladino, que exibiria mais tarde. No rosto deste rapaz jovem, Elisa via a mãe. Aquele ali é seu tio, disse a senhora Hopkins, sem se virar. Você irá conhecê-lo em carne e osso, muito breve, muito em breve. A palavra carne fez Elisa reparar nos pedacinhos de tinta rosa e creme que o pincel do artista deixara no retrato. Ela estremeceu, lembrando-se dos dedos pálidos e úmidos do Sr. Mansell. A senhora Hopkins parou na frente de uma porta no final do corredor, e Elisa correu atrás dela, ainda apertando a roupa de Sammy contra o peito. A governanta tirou uma chave de uma dobra do vestido e a enfiou na fechadura. Abriu a porta e entrou, erguendo o lampião. O quarto estava escuro. O lampião só lançou uma luzinha fraca que pouco clareou o interior. No centro, Elisa avistou uma cama de madeira preta, com 4 colunas, que pareciam ter figuras entalhadas que subiam na direção do teto. Na mesinha de cabeceira havia uma bandeja com um pedaço de pão e uma tigela de sopa, de onde já não subia nenhum vapor. Não havia nenhuma carne à vista, mas mendigos não podiam escolher, como sua mãe dizia. Elisa correu para a tigela e tomou a sopa tão depressa que ficou com um soluço. Ela passou o pão no fundo do prato para não perder nenhuma gota. A senhora Hopkins, que a observava com um ar espantado, não teceu nenhum comentário. Pôs o lampião sobre uma caixa de madeira no pé da cama e puxou a coberta pesada. Agora venha para a cama, não tenho a noite inteira. Elisa obedeceu. Os lençóis estavam frios e úmidos sob suas pernas, sensíveis de tanto serem esfregadas. A senhora Hopkins levou o lampião e Elisa ouviu a porta sendo fechada. Ficou sozinha no quarto escuro, ouvindo a estrutura velha e cansada da casa estalar. A escuridão do quarto tinha um som, pensou Elisa, um ronco baixo e distante, sempre presente, sempre ameaçador, nunca se aproximando o suficiente para se revelar como algo inofensivo. E então começou a chover de novo, uma chuva súbita e pesada. Elisa se assustou quando um relâmpago rasgou o céu e iluminou tudo. Naqueles instantes de claridade que eram sempre seguidos de um trovão que fazia a casa gigantesca estremecer, ela examinou o quarto, uma parede de cada vez, tentando conhecer o ambiente. Clarão, trovão, guarda-roupa de madeira escura ao lado da cama. Clarão, trovão, lareira na parte do outro lado. Clarão, trovão, cadeira de balanço antiga perto da janela. Clarão, trovão, um assento sob a janela. Nas pontas dos pés, Elisa atravessou o cômodo pisando no chão frio. O vento entrava pelas brechas do assoalho e percorria sua superfície. Ela subiu no assento da janela e olhou para o terreno escuro lá fora. Nuvens ameaçadoras tinham ocultado a lua, e o jardim estava coberto por um manto escuro. A chuva caía sobre o terreno encharcado. Outro relâmpago e o quarto ficou iluminado de novo. Quando o clarão desapareceu, Elisa avistou seu reflexo na janela. O rosto dela, o rosto de Sammy. A menina estendeu a mão, mas a imagem já tinha sumido e seus dedos tocaram apenas o vidro gelado. Soube naquele momento, mais do que em qualquer outro, que estava muito longe de casa. Ela voltou para a cama e se enfiou debaixo dos lençóis frios, úmidos e desconhecidos. Deitou a cabeça sobre a camisa de Sammy, fechou os olhos e começou a cochilar. De repente, sentou-se na cama. Sentiu um frio na barriga e o coração disparando. O broche de mamãe! Como podia ter esquecido? Naquela pressa, com todo aquele drama, deixara-o para trás. Enfiado na chaminé na casa dos Swindells, o tesouro de sua mãe a esperava.